Olá, gostaria de falar tudo bem hoje, mas estou profundamente entristecido. Faleceu o neto do ex-presidente Lula, né? E nas redes sociais aí, os comentários, além da tristeza da morte de uma criança de 7 anos, né, que acontece sempre, mas nas condições em que falece por meningite, o que me levou à tristeza, inclusive aos prantos, né, foi perceber que nós estamos num país completamente destruído moralmente. Nós não temos mais um país decente. A eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República trouxe os mais pérfidos e mais abjetos sentimentos. Eu jamais imaginei que as pessoas tivessem tanta maldade, tanto ódio no coração. Mas o meu objetivo aqui desse vídeo não é essa questão. Eu estou apenas muito entristecido, decepcionado, envergonhado do país, das pessoas que são brasileiras, de muitas pessoas que têm sobrenome alemão, tal qual eu. Então é uma vergonha imensa, imensa. Pois bem, independente disso, né, nesse dia eu gostaria de falar alguma coisa sobre o caso Lula. Mas não só recontar a história do caso Lula, eu quero trabalhar a questão do direito concernente ao caso Lula. É evidente que os 15 minutos aqui que eu tenho de cada vídeo não vai dar para falar desse assunto, né? Então eu gostaria de apontar algumas questões que são fundamentais para se compreender o que acontece, né? Tem um livro aqui bem interessante, esse aqui é o caso Lula, interessante, que foi publicado por esse editorial aqui, ó, editorial Artreia, que é de Buenos Aires, né? Um editorial que publicou esse aqui. Esses que são diversos artigos de diversos juristas, e é um livro, né, coordenado aqui, em cima vai constar o Cristiano Zanin, que é um dos advogados do Lula e tal. Então, são diversos artigos de pessoas altamente conceituadas no mundo jurídico brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque tem coisas que me surpreendem, né? Por exemplo, eu na conversa que eu tive com a população, aí, pessoas simples aí, e tal, eles me falam coisas que eu percebo que há alguma coisa errada. Por exemplo, o cidadão simples e tal, ele acha que o Lula é culpado porque, conforme as imagens de televisão, Lula esteve lá no apartamento para o qual ele foi condenado, né? O apartamento triplex lá no Guarujá. Então, ele esteve lá. Você veja aí, dê-me conta de como é a manipulação midiática, o que ela causa na vida das pessoas. Esta Rede Globo, a Rede Record e as outras não valem nada. São empresas infernais, onde elas divulgam uma informação sem que a pessoa não tenha, as pessoas simples não têm condições de compreender o argumento, né? Você transmite uma imagem e coloca uma fala no meio dessa imagem e ela se torna fato na cabeça das pessoas, né? Os meios de comunicação construíram a narrativa. Então, a condenação feita pelo Moro, que é tecnicamente horrível, ela tem o apoio de uma parcela da população, né? Por conta até da voracidade, do ódio espalhado, que as pessoas não percebem o acontecido, né? Tecnicamente, a sentença
da 13ª Vara Federal de Curitiba só tem um lugar para ir, para o lixo. Junto, lógico, com a sentença confirmatória do TRF4 em Porto Alegre, né? Eu aqui vou falar de alguns aspectos, porque veja, o objetivo aqui não é a discussão de direito, né, com pessoas entendidas, né? Então, para você que é, como o direito gosta de falar, leigos, né? Tem pessoas que são leigas no direito, então você tem que compreender aqui algumas questões. Primeira delas, a divulgação feita em rede nacional via Rede Globo, né, de conversa telefônica entre Lula e Dilma, é impossível. Aquilo lá não pode acontecer em qualquer país civilizado. Nem no Brasil não pode acontecer. Somente aconteceu porque nós estávamos já vivendo na época do completo caos jurídico. A Constituição proíbe que se faça escuta telefônica, exceto quando autorizado pelo Poder Judiciário. Veja bem, o que acontece? A pessoa diz, não, mas era a conversa do Lula. Não era a conversa de Dilma, não interessa. A conversa foi grampeada quando você ouve uma conversa do presidente ou da presidenta da República. O juiz de primeira instância não tem autoridade para fazer esse grampo. Ele tinha que ter cortado o grampo na hora. E pior, ainda não podia ter divulgado. Isso fere a Constituição Federal. Não tinha autorização para tanto, não poderia fazê-lo, né? Isso não é uma questão técnica, de tecnicismo aqui e tal. Primeiro porque a conversa entre eles não tem nada a ver. Você, agora passado o tempo, ouça de novo essas conversas, não tem nada a ver. Ele estava sendo nomeado para ser chefe do gabinete. E a conversa era apenas para que ele pudesse assumir a chefia. Compete ao presidente, à presidenta da República, a nomeação dos seus assessores, como compete ao Bolsonaro nomear os idiotas que ele nomeia, né? Inclusive, no governo Bolsonaro tem pessoas em situação muito pior do que o Lula à época da sua nomeação, que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a verdade é só uma. O judiciário brasileiro estava vendido para forças que eu não sei quais são. É como o Getúlio Vargas se matou e disse, olha, tem forças ocultas. O judiciário brasileiro também. Porque não permitiu aquilo que teria que acontecer. Lula teria que ser nomeado para chefe do gabinete, ele podia ter feito a mediação política para tentar evitar o golpe que aconteceu. E talvez a história do Brasil fosse outra. Infelizmente, o judiciário tornou-se ele próprio golpista, né? Então, veja, você pode abrir a sua Constituição no artigo 5º. Essa Constituição não é destinada para os juristas, não, para os operadores, é para qualquer pessoa do povo. Leia o artigo 5º. Veja lá se não está explícito que está explícita a vedação da escuta telefônica, sem autorização judicial. Não, e veja, não adianta você dizer que o Sérgio Moro era juiz, não. Porque ele é juiz incompetente, não tinha competência suficiente, tecnicamente falando, para a escuta telefônica. Toda escuta telefônica é nula. Então, a pergunta que eu faço para você, como é que essa escuta telefônica nula foi parar no Jornal Nacional? Tinha gente vazando informações. É terrível isso aí. A mídia foi instrumentalizada e ela própria quis ser instrumento da situação que está posta. Então hoje, quando eu vejo essas palavras de completo ódio, sabe, situações que me deixam profundamente envergonhado no Brasil, eu preciso culpabilizar, responsabilizar a mídia, porque ela criou pessoas doentes. O Brasil está completamente doente. E a mídia tem a sua grande parcela de responsabilidade nessa tarefa de adoentamento da sociedade brasileira. Sinceramente, fechar a Rede Globo, mandar, esquece a televisão, devia ter uma televisão pública, como existe na Suécia, por exemplo. Televisão pública é só do povo, acabou. Não tem nada a ver com essa programação aberta. E se quiser ter uma programação aberta, é para fins educacionais e não para fins políticos. Do jeito que está, o Brasil não tem jeito.
Então, violação da privacidade, da escuta telefônica é inconcebível, no caso do ex-presidente Lula. A instrumentalização da mídia é inconcebível, não tem jeito, né? E aí, por fim, aqui ó, o terceiro grau, o terceiro ponto importante, como retrata uma condenação fajuta, é a completa incompetência da Vara Federal de Curitiba. Veja bem, preste bem atenção, mesmo você que não estudou direito. Onde está o apartamento? E veja bem, o direito, a acusação, ela é muito determinada, muito delimitada. O caso da condenação só diz respeito a esse apartamento lá em São Paulo, né? Guarujá. Então veja bem, a competência para julgamento dessa ação está no âmbito da Justiça Federal em São Paulo, porque o apartamento é em São Paulo, é Guarujá. Como é que é possível que o assunto tenha sido julgado em Curitiba? Ou foi porque o Sérgio Moro disse que esse apartamento tinha a ver com a Petrobras. Veja, nos autos não consta prova de vínculo entre a Petrobras e esse apartamento da OAS, da empreiteira OAS. Então, o Moro é incompetente para fazer esse julgamento, porque a competência se define pelo local, né? O juiz natural é aquele onde está o local dos fatos. Então, o juiz que tinha competência para julgar o caso estaria na Vara Federal de São Paulo e não de Curitiba. Então, houve uma usurpação por parte do Moro, que ele queria condenar o Lula, né? Porque já estava tudo pré-arranjado, né? Ele condenou o Lula e também estava tudo pré-arranjado junto com o Tribunal Federal da Quarta Região. Ou seja, justiça vendida. Uma justiça vendida. Não importa para mim aqui agora, se você que está assistindo esse vídeo aqui, né? Se você acha que eu estou bloqueando aqui. Não. Você mesmo comece a pensar, usar o próprio tutano, né? Para perceber o que aconteceu nesse país. Porque se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Não basta apenas compreender o golpe de 64, é preciso entender as razões dos golpes de Estado e por que eles acontecem. Para que o Lula tinha que estar preso, né? A esquerda fala isso, as pessoas ouvem e parece que não entendem. Eles tinham que estar presos porque senão ele seria presidente da República e não Jair Bolsonaro. É essa a questão. Eu vou terminar esse vídeo aqui para gravar um outro, né? Porque o assunto vai trazer novos aspectos aí da reflexão, né?